Saiu agora há pouco, o Flamengo publicou nas suas redes sociais a seguinte notícia, tá, pessoal? Faz 22 minutos, na verdade. O atleta Pedro concluiu a artroscopia para reparo da lesão do menisco medial do joelho direito. É até difícil de falar se você não estiver lendo. Se for de cabeça, tu já se ferra. O procedimento foi realizado no Hospital Copa Star pelo Dr. Luiz Antônio Vieira e acompanhado pelo Dr. Márcio Tanuri. A alta hospitalar está prevista para amanhã, dia 26. A fisioterapia será iniciada na quarta-feira, dia 27. Então a gente já torce pela pronta recuperação do Pedro por conta de... Cara, é até meio complicado você falar, mas eu acho que foram um pouco omissos na situação do Pedro. Acho que não se colocaram de prontidão para uma avaliação um pouco mais justa e colocaram talvez a perder aí mais algumas semanas da temporada de Pedro, que é um jogador fundamental para a equipe. Mas agora é torcer pela pronta recuperação dele e esquecer esse fato, né? Na verdade, não esquecer, mas tentar superar esse fato, mais um fato que corrompe e corrói um pouco a trajetória rubro-negra rumo aí à nossa dinastia dentro do futebol brasileiro. Se as coisas não estão muito fáceis e essa é apenas mais uma das grandes turbulências que a gente vai enfrentar durante esse trajeto aí. O triste, né, Rafael, é que a gente enfrenta essa turbulência de dentro do próprio Flamengo. Quando vem de fora, tu até entende, mas de dentro do Flamengo é que você começa a ficar um pouco temeroso, né, irmão? A crise vem toda do Flamengo. A crise é toda produzida por nós mesmos. Ainda que o Renato algumas vezes vá até as coletivas falar de jornalista, que o jornalista está falando isso e aquilo, o amadorismo do Flamengo tem produzido crises, cara. Na live de ontem foi muito bem explicada a situação, de maneira até exaustiva. Eu vou falar rapidinho o que eu acho. Muito preocupado com isso que aconteceu com o Pedro e ansioso pela resposta que o Flamengo vai dar. É muito importante. Você falou bem, Cleitinho, a gente tem que superar e não esquecer, porque isso não pode se repetir. O jogador teve que jogar lesionado. Eu não sei se ter jogado lesionado agravou a lesão dele, mas o fato é que em algum momento o Flamengo, o caríssimo departamento médico do Flamengo, se mostrou incompetente para diagnosticar uma lesão de joelho. Isso choca aos meus ouvidos, leigo. Eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, mas isso é chocante, até porque o Pedro já havia feito exames. Então, como é que funciona? Fez o exame de imagem, a imagem foi inconclusiva, ou a imagem pôde afastar a possibilidade de conclusão? Já se sabe isso ou não? Se a imagem é inconclusiva, aqui eu esqueci o nome. Se você lembra o nome do fisioterapeuta que esteve aqui ontem, Cleitinho? Ih, rapaz, eu puxo aqui agora para você. Tá, eu queria até dar o crédito, porque ele explicou muito bem, porque nós, leigos, nós imaginamos que o exame de imagem... Renato Benedito. Renato Benedito. E aí, o que um leigo acha, né? Que é cara crachá, né? Você vai pegar o resultado do exame de imagem, vai ter um ponto ali, você vai falar, esse ponto aqui é o problema. E ele falou muito sobre como a análise clínica é importante. O jogador está com dor, o jogador tem movimento, e o Pedro vinha sentindo isso, e o departamento médico do Flamengo me parece que liberou o jogador. Porque, assim, no nosso teatro do absurdo, pode ter acontecido mais de uma coisa. O jogador estava vetado pelo departamento médico, ou pelo menos a escalação dele tinha sido fortemente desencorajada pelo departamento médico? Eu acho que não. Para mim, se o Renato colocou, o jogador estava liberado. E aí a gente viu momentos do jogo, até o repórter da Globo percebeu isso, o Pedro um pouco incomodado, e faz uma massagem no joelho e spray. Quer dizer, o Pedro estava numa situação que aparentava lesão.
A gente sabe, tem uma frase do Oscar Schmidt, né, famosa, né, que a dor faz parte do uniforme do atleta. Beleza, mas a dor não pode ser ignorada. A dor tem que ser entendida como, olha o nosso motorista aí, Ricardo Perrota, rapaz, esse cara tá invocado mesmo, hein? Não vai tomar uma multa aí não, hein, cara? Tô na estrada. Quer falar alguma coisa? Queria pedir desculpa, mas porque realmente eu tô em deslocamento de trabalho e tô adorando aí a tua análise com relação ao caso Pedro, do Cleitinho também. E acho que daqui a pouquinho já tô em São Paulo para poder entrar na live e eu vou poder discutir com vocês sobre todos os assuntos aí, são bem pertinentes. E, cara, vocês estão completamente corretos com relação a tudo que vocês estão falando aí. Principalmente ontem, Cleitinho, foi legal você ter lembrado de ontem também. A live foi bem interessante e pôde elucidar muitas dúvidas com relação a todo o caso do Pedro, né? Com o Renato não, acho que era Renato, amigo do Alan, que era fisioterapeuta. Foi bem interessante. Mas desculpa ter interrompido. Tô aqui, vou ficar aqui de ouvinte, tá? Aí quando eu vou chegar em São Paulo, eu entro direitinho. Beleza. Tranquilo. Então, vou só aproveitar para finalizar. Como ontem foi amplamente discutido isso, como eu falei, muito bem debatido, agora é hora de pensar o futuro. Agora é hora de pensar o seguinte: o departamento médico do Flamengo é o melhor possível? Está inteiramente capaz? Isso que aconteceu do Pedro ter uma lesão não diagnosticada de joelho e possivelmente agravada por um jogo é algo que pode ocorrer, faz parte, ou tratou-se de um caso de imperícia? Ou faltou conhecimento técnico aos médicos? Ou faltou precaução aos médicos de, num exame inconclusivo, tentar fazer outro, ou dar prioridade à análise clínica e descansar o Pedro? São coisas que a gente tem que saber. E aí, inevitavelmente, volte-se as baterias em relação ao Tanuri. Eu venho falando isso há muito tempo. Às vezes eu acho que falta até brio a alguns setores do Flamengo. Se eu sou médico, eu não sei o que é o Tanuri, eu não sei se ele é ortopedista, acredito que seja, mas se eu sou médico à frente do departamento médico do Flamengo, diante dessa saraivada de críticas e diante de um possível erro médico, eu iria justificar, eu iria botar minha cara, e eu acho que ele tem obrigação de fazer isso, a não ser que a diretoria entenda que ele deva se preservar e uma outra pessoa dê essa resposta. Mas eu acho que essa iniciativa tem que partir até dele, porque a gente precisa saber o que está acontecendo. As críticas, elas vinham acontecendo, não só o departamento médico, a preparação física, a fisiologia, mas elas eram muito baseadas naquilo que a gente achava, era muito baseado em impressões. Agora nós temos um fato concreto. Qual é o fato que nós temos? O departamento médico do Flamengo não conseguiu diagnosticar uma lesão no joelho do Pedro. Uma lesão que, inclusive, levou ele para uma mesa de cirurgia. O que é isso? Faltou competência? É um erro comum? É algo que pode acontecer? Está na hora do Flamengo dar esse esclarecimento para o torcedor e está na hora de internamente, e aí isso tem que envolver presidente, tem que envolver vice-presidente de futebol e saber o nosso departamento médico está à altura do time, porque você tem muita coisa em jogo, do ponto de vista do atleta. O Pedro é um atleta que já tem cirurgia no joelho. Será que o tratamento dele foi ideal? Será que é possível que se agrave a condição do jogador com um tipo de erro desse? Cara, isso a gente está falando da carreira do jogador. A gente está falando da saúde do jogador. Financeiramente, esses jogadores aí, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, são jogadores que valem mais de 100 milhões de reais. É um patrimônio do clube. Como é que você coloca em risco? A temporada do Flamengo está afunilando. Então, o departamento médico, ele tem que estar pronto para colocar esses jogadores em condições e, principalmente, jamais agravar uma lesão de um jogador.
ou jamais subdiagnosticar alguma coisa que aconteceu. Então, eu estou bem ansioso para o que vai acontecer nos próximos dias, que resposta o Flamengo vai dar, qual atitude o Flamengo vai tomar, porque o que aconteceu foi grave. E você falou isso de crise, né, Cleitinho? Você falou muito de crise. Às vezes a gente fica nessa maluquice de, não, a gente também não pode criar crise no Flamengo. Mexer agora vai criar crise. A crise já está acontecendo. A crise explodiu na nossa cara quando o Pedro é liberado para jogar e dias depois está numa mesa de cirurgia. A crise é manter tudo como está. Se houve esse erro, não consertar o erro é a crise. É lógico, você pode saber conduzir, você pode dar mais ou menos publicidade, mas evitar esse assunto, não debater amplamente esse assunto e não corrigir o erro agora é prolongar a crise e até mesmo abrir um precedente perigoso para que novas coisas aconteçam. A crise já existe e ela é nossa, ela é produzida por nós e tem que resolver. Essa é a minha opinião aí, não tão sucinta, mas é a minha opinião sobre o que aconteceu com o Pedro.